Números capítulo 16. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouça-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separados do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não iremos. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos matar no deserto? Ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário e nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias.
todos os seguidores de Corá e todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram, rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer?